Oi, gente, bom dia. Ui, bati aqui na mesa e tremeu a câmera. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente, vou ler um trecho de um poema ou de um texto que eu gosto muito. Tenha paciência em relação a tudo que não está resolvido em seu coração e ame as próprias perguntas, como quartos fechados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las, e é disto que se trata, de viver tudo. Viva agora as perguntas. Talvez passe gradativamente, em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. Esse é um trecho das Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Não sei se eu falei o nome dele de forma correta, é um poeta alemão. E eu gosto muito desse trecho. Me lembrei dele hoje de manhã, quando eu estava pensando no conteúdo para esse nosso bate-papo. E primeira vez que eu entrei em contato com esse trecho, eu fiquei pensando muito assim, né, na paciência de esperar pelas respostas ou por entender as coisas. E hoje, ao reler, eu me conectei com outro pedaço. Acho que talvez muita coisa em mim já tenha sido ressignificada, né? Que é o viver as perguntas e sem necessariamente viver esperando as respostas. Eu achei isso muito legal. E aí ele fala, né? Talvez um dia você passe a viver as respostas. Também não é nem receber as respostas, é viver as respostas. Então, no fim das contas, é viver, né? Com presença. E o tema dessa live, Não Se Apresse, como eu coloquei no post, ele vem de um trecho também do texto do livro Comunicação Não Violenta, aquele da capa laranja, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos e Diálogos, etc. E vem de um diálogo que o Marshall Rosenberg teve, ou ouviu, não me lembro. E essa frase, né, esse mantra, não se apresse, ele vem muito para mim, ele ressoa muito em mim quando eu percebo que eu estou acelerando talvez algum tipo de conclusão, quando talvez eu estou entrando com alguma opinião, tentando decidir algo, talvez por esse automatismo de buscar respostas e de buscar conclusões de conflitos, né? Soluções de conflitos, por esse treinamento de acreditar que o resultado, a resposta, a solução, ela é mais importante e deve ser desejada rapidamente, muito mais do que de fato atravessar o conflito, atravessar a dúvida, atravessar esse incômodo, né, que às vezes nos dá quando a gente se depara com algo que muda ou que desestabiliza as nossas certezas, ou as nossas lógicas, ou o nosso estado confortável, né, de conclusões e de entendimentos. Eu acho que esse não se apresse passa muito por isso, para poder suportar um pouco esse momento em que as coisas estão vivas e estão sendo mexidas e remexidas dentro da gente. E aí a gente não se apressar em buscar as respostas, as conclusões. Isso acontece comigo muitas vezes. Eu passei recentemente por uma situação assim, e foi tão interessante depois perceber, assim, o durante e o depois, porque eu tinha tido uma reunião longa, de 3 horas, e dessa reunião a gente saiu com alguns acordos, algumas definições de um cronograma de trabalho, e estava muito cansada depois dessa reunião, saí, fui fazer outras coisas, mas continuava com aquele cansaço de muitas horas pensando, principalmente numa reunião online que a gente fica em frente ao notebook, né? E para mim me cansa mais. E aí, horas depois, chegou uma mensagem no WhatsApp com uma proposta um pouco diferente daquela que a gente tinha estabelecido na reunião. E na mesma hora eu reagi, colocando lá uma mensagem, tentando esclarecer, mas não era isso que a gente tinha combinado? Então eu fui muito pela reação e me apressei em resolver, em esclarecer, né? Aquele incômodo já estava tudo combinado, agora eu tô confusa de novo, deixa eu esclarecer para ficar confortável de novo na certeza, né? No que tá claro, no que tá combinado.
E aí depois que eu escrevi isso, passaram assim, poucos minutos, caiu a ficha que não ia fazer diferença para mim, porque na verdade estava mudando a ordem e no meu trabalho, da minha parte, tanto faz, não ia ter diferença se eu fizesse uma coisa antes da outra ou vice-versa. E aí isso foi muito interessante para mim, porque eu observei assim, né, como é que é? Eu tava cansada, tinha sido uma reunião longa, a gente tinha saído desses acordos, então assim, o cansaço e talvez uma certa frustração na hora de me sentir confusa de novo depois de tanto tempo de conversa para esclarecer tudo, me fez pular. Aqui em inglês a gente fala, né, jump into conclusions. Eu pulei lá numa conclusão, numa ação para poder resolver. E se eu tivesse talvez respirado e tolerado um pouco aquele incômodo das certezas que não eram mais tão certas ou das dúvidas que tinham surgido ali, eu não precisava nem ter mandado a mensagem, porque não ia fazer diferença para mim. E aí eu percebo muito isso, e quando Marshall fala disso, não se apresse, isso acontece muito quando a gente está em conversas, de conflitos principalmente. Conversas às vezes que são difíceis. E aquele momento da conversa e da troca é um momento que pode nos trazer incômodos físicos também, que a gente sente até no corpo alguns incômodos. E talvez num movimento de tentar sair desse incômodo ou nos proteger desse incômodo, a gente quer resolver rapidamente. Só que nesse resolver rapidamente, pode ser muito comum que a gente resolva rapidamente com ideias pré-concebidas que a gente tem a respeito daquilo que está acontecendo, das pessoas envolvidas, de resultados possíveis. A gente busca os resultados rápidos a partir também de um repertório de estratégias, de ações, de comportamentos, de soluções que a gente tem, mas que não necessariamente vão cuidar melhor da gente. E aí talvez até as chances desses conflitos se repetirem com mais frequência sejam maiores. Isso acontece muito comigo quando eu percebo assim, depois de uma conversa, me vem assim alguns insights do tipo, nossa, eu podia ter ouvido mais, eu podia ter perguntado mais para conhecer mais o que a outra pessoa estava trazendo, o que estava na mente dela, o que estava vivo nela e quais seriam provavelmente as possíveis soluções que essa pessoa ia apresentar, os possíveis caminhos que essa pessoa ia apresentar. Porque de repente os caminhos que ela ia apresentar seriam caminhos novos para mim, seriam caminhos até mais interessantes do que aqueles que eu já conheço. E aí eu fico sempre assim, sabe? Eu tenho esses insights em momentos em que eu me apresso nessas conclusões, nessas soluções. Percebo em mim também, não sei se faz sentido para vocês, como se o reconhecimento pelo meu valor ou pela minha... Qual é a palavra que eu quero usar? Mas assim, como se o reconhecimento, a apreciação por mim mesma, em alguns momentos, passasse também pela capacidade de apresentar soluções ou caminhos ou possibilidades. E aí eu reconheço esse treinamento em mim, sabe? De ser recompensada, de ser apreciada por essas soluções, por esses caminhos, pelos resultados considerados positivos, satisfatórios ou agradáveis, né, comemorados. E aí eu volto muito nessa cultura nossa, né, de punição e recompensa. A punição que não necessariamente é uma punição grave, mas quando o que a gente apresenta, o que a gente faz, não é aquilo que traz conforto para as outras pessoas, a gente não é tão valorizada,
E aí quando o que a gente faz traz esse conforto, traz uma espécie de celebração, a gente é valorizada, a gente é celebrada, né? A nossa existência, aqui eu não tô nem falando das ideias só que não são celebradas, eu tô falando até das existências, como que as nossas existências, a nossa presença acaba sendo mais celebrada ou não, de acordo com o que a gente traz e como isso repercute. E acho que é um convite muito interessante esse não se apresse, até para a gente respirar antes de celebrar ou não celebrar o que vem. Porque eu também celebro ou deixo de celebrar o que vem a partir do meu repertório, do que eu considero bom, do que eu considero suficiente, do que eu considero correto, adequado. Mas, novamente, não necessariamente aquilo que eu já conheço de repertório é o que cuida melhor de todo mundo. Nesse sentido, eu penso muito na questão da curiosidade, né? Da gente manter uma curiosidade, uma postura curiosa perante a vida, nós mesmas, os nossos comportamentos ou das outras pessoas. Uma curiosidade não de quem quer ficar perguntando e questionando e tentando entender, mas uma curiosidade assim, uma abertura para o novo, né, de observação também. E novamente, uma observação também aberta à existência desse novo, e não uma observação que está ali na defensiva, esperando um momento para criticar ou para excluir, né? Essa pressa pode vir por se sentir invisível para o outro? Não sei, Renata. Eu acho que acaba que cada pessoa cada pessoa na própria autoobservação é que vai poder ir percebendo isso, sabe? E aí ressignificando isso, né? A Brené Brown, naquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala muito sobre a gente diferenciar o que a gente faz do que a gente é, né? Os resultados daquilo que a gente faz, do nosso valor como pessoa, como ser humano. E aí essa sua pergunta e o que eu tô trazendo, acho que fala muito disso, conversa muito com isso, né? Talvez assim, como a gente não esteja certa, e aí eu tô falando a gente me incluindo também, porque eu também passo por esse processo, como para nós ainda não existe uma certeza absoluta do nosso valor enquanto ser humano, apesar do que a gente faz, dos resultados que a gente tem, daquilo que a gente produz e apresenta para o mundo, a gente fica nessa pressa, né, de produzir, de opinar, de buscar soluções e de encontrar soluções. Então, assim, acho que é muita coisa que pode ser ressignificada, né? E nessa ressignificação do não se apressar, até ressignificar o incômodo, né? Que a gente vive um pouco quando a gente está sem as respostas. Aí eu volto no trecho que eu li, viver as perguntas. Entendendo que viver as perguntas, entendendo e sentindo que viver as perguntas é tão rico, tão importante quanto viver as respostas. Sem ficar dividindo tanto, né? Também sem essa dualidade de pergunta e resposta, do que é bom, do que é ruim. É viver o presente. No mindfulness é tão interessante porque assim, vamos supor, você vai fazer uma prática de mindfulness e aí você tá com alguma dor física mesmo, você tá com uma dor física. E aí você tá na prática de mindfulness e a prática, ela não vai fazer com que a dor desapareça. A prática, ela vai fazer com que sua mente, ela convida sua mente para você reconhecer a existência daquela dor. Só que reconhecer a existência daquela dor, permitindo a existência daquela dor, mas sem se identificar com aquela dor. Porque ao nos identificarmos com aquilo, o que a gente, aquilo a que a gente se identifica fica maior, fica mais forte. Então existe uma diferença entre eu estar presente e identificar que existe uma dor e dizer que está tudo bem essa dor existir,
do que eu me identificar e começar a sofrer com essa dor e aumentar meu sofrimento. Eu acho isso muito interessante. E aí eu acho que esse não se apresse, né, esse convite à presença, pode ser, né, no caso, eu tô com medo de estar invisível, eu não me sinto vista, eu não me sinto ouvida, eu reconheço isso e tá tudo bem eu sentir isso. E aí eu venho pra mim e eu vou trazendo pra dentro de mim esse entendimento do meu valor, que não depende de algo externo me ver ou algo externo me ouvir, né? Porque eu posso nutrir esse meu valor por mim. Quando eu tô num conflito e aquele conflito tá me causando um incômodo, talvez porque me dê medo, receio do que possa vir, talvez porque esteja saindo, eu esteja percebendo que aquilo que eu achei que estava tão organizado dentro de mim, né, mentalmente, racionalmente, não corresponde necessariamente com a realidade, porque nós somos pessoas que temos universos vivos, e esses universos vivos, eles mudam, eles estão em movimento. Talvez esse incômodo, o não me apresse tá difícil para mim ficar aqui, tá incômodo, eu não tenho mais tanta certeza do que estava tão certo dentro de mim, eu não tenho mais tanta clareza do que aparentemente estava tão claro dentro de mim. E tá tudo bem sentir isso. E aí eu passar por isso e continuar presente, sem querer pular para uma solução ou para uma conclusão para sair desse estado que me traz um incômodo. É tão diferente, né, quando a gente atravessa e vem para a solução, do que quando a gente pula para a solução por querer fugir disso que não tá tão confortável pra gente. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se fez sentido para vocês, depois se quiserem me contar, mas é quando eu percebo assim, esse não se apresse, fica ressoando aqui em mim, esse convitinho do não se apresse. Da próxima vez, escute mais, ou pergunte mais, ou dê mais espaço para as outras soluções, para as outras possibilidades, ou para a fala da outra pessoa e para você ressignificar o que você está sentindo antes de querer pular numa conclusão, pular numa solução. Que bom que fez sentido. E é o convite diário, né, da presença. Da gente sair desse modo automático, né? Existem situações em que de fato elas pedem respostas rápidas, né? Numa situação em que uma vida está em risco, por exemplo, às vezes é preciso mesmo respostas rápidas. Mas eu tenho reconhecido em mim como é que às vezes esse modo automático de respostas rápidas me faz achar que muitas questões são urgentes e no fundo elas podem esperar um pouco. Existem muitas questões que aparecem também porque eu preciso só entrar em contato comigo e me reconectar comigo mesmo. Tem muitas questões que aparecem por essa pressa, né? Por querer apressar. E quando eu me reconecto comigo, eu vejo que nem era uma questão mesmo. Como eu falei para vocês, né? A mudança ali do acordo depois da reunião nem ia fazer diferença no meu cronograma, não ia mudar em absolutamente nada, mas naquela hora eu tive uma reação, porque mexeu ali no meu mundo interno e eu me apressei em querer resolver ou querer deixar mais claro algo que realmente não faria diferença. Então é isso, gente. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Até a próxima live. Tchau, tchau.